Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Ele veio de Mileco. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje é do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição
as pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando-os novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevere em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pelo dia de hoje, nosso dia de trabalho, de tarefas, de atividades. E vamos agora pedir para que nosso Mestre Jesus possa enviar espíritos, bons espíritos, para auxiliar, intuir ao nosso palestrante, que possa ser dada uma palestra de muita paz, tranquilidade, harmonia, que todos nós possamos entrar em sintonia com o palestrante e possamos aprender muito nessa noite de sexta-feira. Uma boa noite a todos e que possamos agora vibrar e possamos agora aprender muito junto com essa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos irmãos, é uma alegria fazer parte dos estudos desta casa, agradecendo a todos e principalmente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade. Sou Ecléia Souza, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. No estudo de hoje, nós faremos reflexões sobre o tema Esquecimento do passado é misericórdia divina. Iremos encontrar esse tema, esse estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11. Também no Livro dos Espíritos, no segundo livro, capítulo 7, Retorno à vida corpórea, das questões 392 a 399. E no Livro dos Médiuns, na pergunta 290. Mas para entendermos a importância e o porquê de estudarmos esse tema, esquecimento do passado, e termos a certeza de que ele é misericórdia divina, vamos lembrar de algumas informações, algum conhecimento que já possuímos. Bem, nós possuímos uma única vida, com várias existências. E através das sucessivas encarnações a que somos submetidos, lembrando que esse número de encarnações
não são fechadas para cada espírito, elas vão se repetir quantas vezes se fizerem necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. Nessas sucessivas encarnações, então, nós vamos nos relacionando com diversas pessoas. E lembrando que o processo reencarnatório acontece com todas elas, com todos nós, independente de credo, de nacionalidade, de cor, de sexo, todos nós vamos passar pelas encarnações. Então, diante dessa condição, as pessoas envolvidas em nossas experiências terrenas podem ter sido relações felizes, situações felizes, relações que nos trouxeram alegria, prazer de conviver, sentimentos positivos, nos ajudaram a alcançar algum progresso, mas também nessas relações há outras pessoas que experienciaram conosco situações infelizes, relações que nos trouxeram tristeza, mágoas, e que muitas dessas pessoas se tornaram nossos desafetos, nos trouxeram sentimentos negativos. Bem, este interrelacionamento nas nossas encarnações é natural e necessário. Porque nós sabemos que a nossa encarnação, o motivo de estarmos encarnados é para realizar nosso progresso moral e espiritual. E é através desse relacionamento com os nossos irmãos de caminhada que vamos aprender a corrigir nossos vícios e conquistar nossas virtudes. É reparar algumas situações do passado, de outras encarnações, é reaver companheiros de outras jornadas. Portanto, importantíssimo esse interrelacionamento. Então, diante dessas reflexões, companheiros, nós já podemos entender o porquê que o esquecimento do passado é misericórdia divina. Frequentemente, nós renascemos no mesmo meio em que já vivemos, porque precisamos reparar alguma situação negativa que tenhamos participado. Agora imagine se recordássemos de todos os nossos erros, de todos os nossos desafetos, dos nossos rancores, dos nossos remorsos. Com certeza absoluta, essas lembranças seriam obstáculos para o nosso progresso. Ficaríamos perturbados diante das pessoas a quem ofendemos um dia, ou por quem fomos ofendidos em existências passadas. Imagine reconhecer em um ente muito amado um desafeto do passado. Com certeza seria um fator de desequilíbrio em nossas vidas. Como nos coloca o Evangelho, segundo o Espiritismo, lembrar o passado traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente, ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta.
a voz da consciência e as tendências instintivas. Mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. É uma prova, né, da misericórdia divina, de colocar-nos num ambiente em que podemos reparar as nossas faltas, mas nos dando todas as oportunidades para que isso aconteça. E é preciso que a gente comece, então, a ter esse entendimento, né? Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, observar à nossa volta com quem estamos convivendo, quem são os nossos pares nessa encarnação. E aí não estamos falando só da nossa relação, do nosso grupo consanguíneo. Lembrando que tudo que está à nossa volta, sem exceção, tem um único objetivo: de nos ajudar nessa jornada, para que a gente possa melhorar como espírito reencarnante e que tem o seu objetivo final, que é se tornar um espírito puro, relativamente perfeito. Então, cada encarnação a gente deve subir um degrau, galgar um espaço nessa nossa caminhada. Então, os nossos companheiros familiares são os primeiros que a gente tem esse contato, essa relação social. Depois vem a escola, o trabalho, o lazer, a nossa casa religiosa. Então, essas pessoas não estão ali por acaso. Elas têm uma razão de ser, de estarmos juntos nessa caminhada. Então, imagine se nós nos lembrássemos a cada rosto, a cada pessoa que chegasse ao nosso encontro, lembrássemos de quem foi ela no nosso passado, em nossa outra reencarnação. Se foi um companheiro de momentos e de situações felizes, nós vamos ficar exultantes, alegres, felicíssimos em reencontrar os nossos amores. Mas se foi um desafeto, já vamos nos desequilibrar, vamos reviver as dores do passado. Por isso, o esquecimento realmente é misericórdia divina. E aí, né, se não estivermos, né, atentos a essas considerações, muitas vezes nos perguntamos se não seria mais fácil saber onde precisamos corrigir, se não seria mais fácil aproveitar as experiências de vidas anteriores. E aí, os espíritos benfeitores nos orientam que é possível saber, observando nossas tendências atuais. Olha que interessante. Se nós aprendermos a nos observar, a ver do que a gente gosta de fazer, tem um texto de Emmanuel que ele fala disso. Observe o que você faz no seu horário de ociosidade. Porque enquanto estamos submetidos a alguma orientação de trabalho doméstico, de trabalho profissional, de ação no nosso espaço, nós estamos ali concentrados. Mas quando estamos no nosso momento de descanso, de entre aspas, ociosidade, o que nós gostamos de fazer? Ele disse que esse momento é um grande sinal para que a gente observe as nossas tendências. E aí, é inevitável, quando a gente fala de conhecimento, não lembrar de que no Livro dos Espíritos tem uma lição maravilhosa sobre conhecimento. A questão 919, todos nós conhecemos a lição de Santo Agostinho. E quando ele diz, né, orienta, conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho cita uma expressão usada por Sócrates, ele referia
referia a essa condição de conhecer-se, que era o meio mais eficaz para o homem melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Ora, se nossa encarnação tem esse objetivo, a gente está aqui e o nosso objetivo maior de estarmos nessa caminhada, nesta encarnação, é de melhorarmos. E quando é feita essa pergunta para Santo Agostinho, o que nós podemos fazer para melhorar nesta vida, ele sugere que a gente possa se conhecer. E aí a gente vai observar que vai ao encontro das orientações de outros benfeitores em outras respostas do Livro dos Espíritos, orientando para que façamos essas reflexões, que nós possamos entender que estamos no ambiente necessário para que possamos ter sucesso em nossa encarnação. Daí, as complicações, as nossas aflições, nós também sabemos que são problemas que trazemos, situações que conservamos, são os verdadeiros tormentos voluntários, né? Que a gente, muitas vezes, sem essa percepção do quanto estamos atravancando a nossa jornada, do quanto estamos impedindo o nosso avanço espiritual, nos deparamos com atitudes nossas que nos faz agir por instinto, esquecer os ensinamentos que já obtivemos. Então, é preciso que a gente sempre recorra a uma reflexão, a uma oração e trazendo todos esses conhecimentos que adquirimos através da doutrina que abraçamos para a nossa convivência, para o nosso dia a dia. E aí a gente tem essa informação também, que além desses momentos, dessas reflexões, desse buscar esse conhecimento de nossas atitudes, de nosso prazer em realizar alguma situação, do que a gente busca para ficar melhor conosco, vai nos dando pistas do que nós gostamos mais, do que nós nos sentimos melhor. E aí, se for uma virtude, se for uma atitude benéfica para o nosso espírito, ótimo, já estamos a caminho dessa melhora. Mas se a atitude não for tão benéfica para o nosso espírito, para nós espíritos, então que nós busquemos essa correção, busquemos essa mudança de atitude diante dessa oportunidade que temos de reencarnar. Mas também sabemos que o esquecimento desse passado, dessas outras existências, ele ocorre apenas durante a vida corpórea. Quando nós estamos envolvidos numa nova jornada, numa nova experiência. Então, nós temos esse benefício de esquecer temporariamente, né? É uma interrupção temporária mesmo de todas as nossas outras informações, lembrando que as outras informações que carregamos são aquelas importantes para a nossa evolução, tanto os acertos quanto os erros. Os acertos ficamos gravados para que eles nos alavanquem nessa nossa caminhada. E os erros, os equívocos, são para que a gente tenha oportunidade de replanejar, né? De nos preparar para uma nova experiência, uma nova encarnação, buscando corrigir aqueles equívocos que estão gravados em nós, né? A gente sabe muito bem que
a gente diz, né, seremos cobrados, teremos que responder pelos nossos atos, dá a impressão que vai ter alguém externo cobrando a gente. Eu costumo falar que o nosso cobrador, ele é implacável, porque é a nossa consciência. Não dá para fugir dela. Então, quando a gente traz essas reflexões, é para que a gente entenda que quando a gente deixa de realizar algo ou esconde algo da sociedade, a gente está escondendo temporariamente, porque ele está gravado em nós. O nosso cobrador está ciente, que é a nossa consciência. Então, voltando a essa questão de relembrar, né, do passado, há situações, né, se necessário, né, para o nosso crescimento, a espiritualidade promove, orientados, nossos protetores, os nossos mentores espirituais, eles promovem alguns flashes de lembrança para que ajude a nossa decisão, a nossa tomada de atitude, né, se for necessário para o nosso benefício espiritual, para o nosso crescimento. Nós também temos a ciência de que durante o sono nós nos libertamos, né, do corpo físico, parcialmente, né? Não nos desligamos, mas nos libertamos parcialmente. Continuamos ligados pelo chamado cordão de prata, né, para que nos destaca como ser espírito encarnado no plano espiritual, quando conseguimos sair daqui para visitar o plano espiritual. E muitas dessas vezes nós tomamos consciência de atos já vividos anteriormente, né? Então, ao acordarmos, nós temos aquela intuição de como podemos agir, né? E aí a gente vê quanto é misericordioso, né? Quanto Deus é misericordioso conosco. Geralmente, essas lembranças nos fazem ter a sensação de que, nossa, consegui achar uma solução, os méritos são nossos, né? E a gente, muitas vezes, e a maioria das vezes, esquecemos de agradecer, porque com certeza houve uma ajuda do plano espiritual, não para resolver, mas para nos dar condições de analisar por outros ângulos necessários até que tomemos uma atitude. Então, a gente sabe, né, que esses pequenos flashes do passado vai nos ajudar na nova caminhada. E a gente até tem, né, umas histórias, tem filme que nos mostra essa possibilidade, né? Tem um filme bastante interessante que para a gente assistir e fazer essa conexão com os nossos estudos doutrinários, que é Minha Vida em Outra Vida. Quem nunca viu pode dar uma olhada, que é bastante interessante, sobre essas lembranças do passado que tinham uma finalidade benéfica para aquele espírito, tá? Mas recordar totalmente, recobrar a lembrança do passado, será quando nós retornarmos à vida espiritual. Porque nesse momento se faz necessário essas lembranças, e aí a pergunta, né, que se tem, né, é assim que a gente chega? É depois de um certo tempo? A gente costuma dizer que no plano espiritual são só conjecturas que fazemos. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós traz registros de outras encarnações, então é de cada um, é um tratamento individualizado, né? Graças a Deus nós temos o nosso companheiro André Luiz, que nos deu uma ideia, né? O espírito André Luiz, através de Chico Xavier, nos deu uma ideia de como acontece no plano espiritual. Mas é a visão de André Luiz com a sua história que ele estava passando, e a gente tem uma noção de como
como é através da codificação espírita, através do livro Céu e Inferno. Então a gente tem uma ideia. E cada dia a gente recebe, né, essas orientações de alguma forma, através da mediunidade dos nossos companheiros. Então, cada um de nós vai ter o seu perfil, o seu momento dessa recordação. Mas com certeza se fará naqueles pontos necessários para replanejarmos a nossa futura encarnação com um único objetivo: estarmos em melhores condições, darmos um passo adiante de nossa jornada evolutiva. É sempre com esse objetivo. Por mais que estejamos envoltos e envolvidos nessa condição de espíritos encarnados, no nosso materialismo, que é o que nos esmaga muitas vezes, nesse momento que estamos vivendo, a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, a humanidade terrena, estamos vivendo essa questão da pandemia, e muitos de nós, por alguns momentos, esquecemos desses conhecimentos, esquecemos que somos filhos de Deus, isto é, criados por uma força superior, causa primeira de todas as coisas. Esquecemos que temos Jesus como governador do nosso planeta. Esquecemos que temos espírito de escola em cada espaço, em cada setor, orientando, observando, mas que nós temos o nosso livre arbítrio para conduzir todas essas informações que recebemos. Mas daí a nos sentir abandonados, nos sentir desprotegidos, nos sentir nesse momento a nossa fé ficar abalada, isso nos traz uma orientação que é premente nos textos de Emmanuel. É preciso que estudemos. E estudar é no sentido de estar atento ao que se lê, ao que se apreende, que se transforme as nossas leituras, os nossos encontros, as nossas palestras, os nossos estudos em formas, atitudes que possamos conviver melhor com todas as aflições que recebemos. Isso, nesse mesmo capítulo, tem o bem e o mal sofrer. Porque nós estamos num planeta que vai nos oferecer a aprendizagem através do amor ou através da dor. E muitas vezes a gente opta pela dor, sem fazer essas reflexões que poderia ser pelo amor, pela nossa boa vontade, pela nossa disponibilidade de pôr em prática aquilo que já aprendemos, aquilo que já sabemos. É hora, meus irmãos, de tomarmos a nossa boa vontade e sairmos da teoria e colocarmos na prática. E isso independe se a casa espírita está aberta ou fechada, porque a prática está em nós, no nosso pensamento, nas nossas vibrações, na nossa convivência com os nossos irmãos, pessoalmente ou virtualmente, que é a forma atual da maioria de nós. Então, diante dessas reflexões que estamos aqui realizando, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, sem balançar a nossa fé, uma fé robusta, nós podemos dizer:
O esquecimento do passado é misericórdia, é bênção, é dádiva divina, pois é através desse esquecimento que temporariamente ocultamos aos outros e a nós mesmos os nossos equívocos do passado, permitindo que, utilizando a voz da nossa consciência, isto é, a nossa intuição, que nós possamos observar nossas más tendências, buscando corrigi-las. E com essa busca da correção, consequentemente, nós vamos resgatando as situações do passado e, com certeza, conquistando nossas virtudes. Então, queridos irmãos, diante dessas reflexões, é preciso que tenhamos fé em Deus e em nós mesmos. Que tenhamos a certeza de que nunca estamos sós. Que é preciso nos amar como somos e aprender a amar nosso próximo, respeitando as suas limitações. Importante é que possamos viver o presente, porque o presente corrige o passado e nos prepara melhor para o futuro. Obrigada, queridos irmãos. Fiquemos com Jesus. Obrigada, Senhor, pois mesmo com os empecilhos em nossos caminhos, vencidos diariamente por cada um de nós, estamos aqui, hoje, ouvindo e aprendendo a sua palavra. E assim, nos aprimorando dia a dia, com toda a cooperação dos palestrantes. Que todos sejam abençoados, porque com cada vírgula, com cada palavra, com toda dedicação, divulga a mais importante mensagem do universo, a de Cristo. E para o universo, de muitos, para conhecimento, para o pensar, para a ação e sua evolução. Gratidão. Assim seja, graças a Deus. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Cura-me, Senhor, de Elizabeth Lacerda. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me.
Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida